Graça e paz. Amém. Na verdade, esse botão aqui é por causa da barriga. Mas tudo bem. Vamos lá. Obrigado. Tudo bem. Eu gostaria de orar com você. Eu tenho andado bastante com o pastor Odilon e ele sempre fala que de manhã ele não gira muito, né? Eu estou no mesmo ritmo. Eu estou entrando no mesmo ritmo que ele falou, pastor, eu não estava bem de manhã. Mas vamos lá. E eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar para que Deus estivesse falando no teu coração. Aleluia! Para que o que Deus quer falar com você hoje está muito relacionado a questões espirituais. E isso precisa de oração. Precisa de cobertura, precisa de inclinar o coração para poder compreender algumas coisas. E hoje de manhã eu confesso que eu não fiz isso. Eu queria orar com você. Ó Deus, eu te louvo por tudo que nós fizemos, por tudo que nós ouvimos e sentimos aqui, por termos participado do teu corpo, do teu sangue. Ó Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor revele a tua palavra para nós, ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós e que possamos ter compreensão do que vai ser dito e que não venhamos sair daqui com interrogações, mas saímos daqui com compreensões, que nossas dúvidas sejam sanadas, que possamos entender, porque muitas coisas estão acontecendo nas nossas vidas e não sabemos como resolver. Então nos livre de toda retaliação, de toda ação do mal, e que o Senhor venha nos cobrir e nos guardar. Espírito Santo, tu tens liberdade para agir da maneira que o Senhor quiser. Convence, trabalha, fortalece, trabalha nos corações, tira todo o medo, todo aquilo que dispersa os teus filhos, e a mim também. Então fala o meu coração e fala o coração dos teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 3 de Mateus, no versículo 13 em diante. Aí nós vamos adentrar aí o capítulo 4, e que Deus fale ao teu coração. Eu vou lendo aqui já para me adiantar. A palavra de Deus diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo com pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu lhe dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que lhe guardem, e eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Eu gosto muito de trabalhar dentro dessa característica que você trabalha com o auditivo, o visual. Então nós vamos assistir o vídeo dessa passagem. Quando Jesus começou seu ministério, tinha mais ou menos 30 anos de idade.
pleno do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão, e o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada neste tempo todo. Satanás. Disse-lhe então o diabo: Se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se você é filho de Deus, atire-se lá embaixo, porque a Bíblia Sagrada afirma: Deus mandará seus anjos para cuidarem de você, e vão segurá-lo com suas mãos para que nem os pés você machuque nas pedras. A Bíblia Sagrada diz: não ponha à prova o Senhor teu Deus. O diabo levou a Jesus para o alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar e me adorar. Está escrito: adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. O texto ele tem muita coisa a nos ensinar hoje. Muitas coisas que precisamos atentar, observar e colocar em prática na vida. Muitas coisas. O texto fala de um momento em que Jesus ele é batizado, o momento em que Deus ele fala dos céus: olha, esse é meu filho. É a pessoa que eu me comprazo, a pessoa que eu me preocupo, a pessoa que eu me importo. E automaticamente diz que ele é levado para o deserto. E ele fica 40 dias naquele lugar, sem comer. É um tempo em que ele passa privações, dificuldades. Coloca a imagem aí do deserto aí, por gentileza. Esse é um lugar que eu quero muito conhecer um dia. É o deserto do Atacama. Fica aqui no Chile, à noite. Olha que lindo. Apaga a luz aí, só para a gente ver aí, por gentileza. Olha que coisa linda. Essa visão lateral aqui que vocês estão vendo é a Via Láctea. Pode acender, irmão. Irmã, obrigado. O deserto do Atacama é o lugar onde estão os maiores observatórios do mundo. Porque pelo fato das cordilheiras do
os Andes estarem em volta, é bem escuro, então você consegue ter uma visão noturna do céu que lugar nenhum no mundo você consegue. O deserto é um lugar em que todos nós um dia, em algum momento nós vamos passar. Em algum momento você vai passar. Em algum momento você vai estar, seja qual for as circunstâncias da sua vida, numa situação em que talvez você não saiba resolver, você vai entrar no deserto. E o deserto ele serve para duas coisas. Para que você entenda onde você precisa chegar, o que você precisa aprender passando por ele. E a segunda coisa que você precisa aprender a respeito do deserto, que você tem a possibilidade de desistir. Digamos que eu tenha que ir até Barueri. E até Barueri é um deserto, porque Deus mandou algo para mim. Eu tenho uma missão para fazer lá. Esse período é um período em que eu preciso estar atento ao que Deus quer dizer. É um período em que eu preciso estar em silêncio para ouvir o que Deus, porque às vezes você fala demais e escuta de menos. Eu escrevi na minha Bíblia há muito tempo, e preciso sempre estar olhando. Eu escrevi um dia na minha Bíblia assim: Edilson, cala a boca, você fala demais. De vez em quando eu preciso dar uma olhada. Porque o que acontece? Às vezes a gente fala demais e escuta de menos. Tem situações em que nós falamos tanto, e que se torna um monólogo e você não dá oportunidade para Deus falar o que quer para você. De repente Deus tem um alvo para a tua vida, tem um propósito para a tua vida, mas você tem que enfrentar o deserto. O deserto traz maturidade. O deserto traz crescimento. Primeira vez que você entra no deserto, entra meio de gaiato no deserto, você leva água, comida, o que você faz a primeira vez? Toma toda a água, deu sede. De manhã, 40 graus de calor, à noite, às vezes muito frio, ventos. Então, toma toda a água, come todo o pão, come toda a comida, vai passar o deserto passando dificuldades, passando privações, não sabe onde se abrigar. E normalmente o que as pessoas fazem? Desistem de caminhar e retornam. Aí sabe o que acontece? Em algum momento você vai ter que voltar de novo. Se você for até no final, você descobre algumas coisas importantes. Primeiro, você descobre que você tem que tomar água devagar, comer devagar. Você descobre, faz um mapa de onde se esconder, de onde se abrigar, tanto do calor como do frio. E Jesus foi para esse lugar para adquirir experiências como homem. E é nesse momento em que Jesus está fragilizado, em que todas as fragilidades, porque ele 40 dias sem tomar banho, as pessoas não pensam nisso, né? 40 dias no deserto sem tomar banho, mal cheiroso, com fome, debilitado, sol frio, todas as suas resistências psicológicas, emocionais, estavam fragilizadas. Existe uma coisa chamada defesa do ego, é que quando eu digo alguma coisa para defender o meu ego, eu tenho uma resposta, ou de negação, não, isso não tem nada a ver. Nessas circunstâncias em que você está debilitado, essas resistências suas, elas estão baixas, a sua guarda está baixa. Então é o momento que você está suscetível, sensível e pronto para aprender, mas pronto para poder cair. E é nesse momento em que Satanás aparece para Jesus. E naquele momento inicia uma coisa muito importante que talvez você não percebeu ainda na tua vida. Naquele momento começa uma guerra. E é isso que você precisa entender na tua vida. Talvez não caiu a tua ficha, hoje em dia os créditos, de que você está em guerra. Você precisa entender que você está em guerra. Você precisa entender que Satanás ele quer destruir a tua vida. O que faz um homem casado, que tem uma família maravilhosa, e por uma discussão com a esposa, por não saber lidar com o conflito de um relacionamento, deixa uma carta para o filho, e vai para o quarto, e puxa o gatilho e se mata? Um amigo meu fez isso essa semana. O que faz um casal? O que faz um casal entrar em conflito? Um vai para um lado, se mata, e o outro vai para o outro e se mata também. O que faz nesse momento, enquanto nós estamos aqui? Ter pessoas que estão planejando para estourar um caixa eletrônico ou matar alguém.
O que faz alguém que tem um casamento abençoado, que tem uma esposa abençoada, um esposo abençoado, estar nesse momento pagando a entrada para ir para um motel trair a esposa? O que faz alguém que tem um comprometimento com Deus, que dita coisas a respeito de Deus, e quando tem oportunidade de ver alguma coisa que não é dela, pegar, colocar no bolso e ir embora? Nós estamos em guerra. Se você não caiu a tua ficha ainda, se você não percebeu isso ainda, chegou o momento de você acordar. Satanás não está brincando de ser Satanás. Satanás, ele não está brincando. Ele não deixa, ele não desiste. Como nós vimos aqui no texto, vimos no vídeo, vimos no texto, que Jesus fala para ele: olha, sai daqui, Satanás. O texto mostra que o Satanás vai embora. No vídeo mostra que a serpente vai embora, mas ele não desiste. Se você for continuar olhando os textos, você vai ver que Satanás, de tempos em tempos, até Jesus ir para a cruz, ele se apresenta para Jesus para afrontar, para tentar envergonhar, para tentar colocar dúvidas, inclusive na cruz, no momento final de Jesus, quando Jesus está na cruz, porque quando ele se depara com Jesus no deserto, ele diz: você não é, você é, será que você é? Lá na cruz, quando Jesus estava na iminência da morte, ele usa o ladrão para olhar para ele de novo e dizer: e aí, você não é? Desce daí. Ele usa as pessoas lá para dizer lá embaixo, você não disse que derrubava, então desce daí. Satanás não vai desistir de você. Mas a boa notícia é que Deus também não vai. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. A boa notícia também é que Jesus, ele começa o ministério dele ouvindo uma coisa muito importante, que talvez ao iniciar o teu ministério você já ouviu e talvez tenha esquecido. Talvez você está aqui e ainda não tenha ouvido, mas você vai ouvir hoje. Quando Jesus, ele vai ser batizado, Deus fala para ele assim: olha, esse é o meu filho amado. Então Deus quer dizer para você a mesma coisa: você é meu filho amado. Em você que eu me comprazo. Eu me importo com você. Você está no fundo do meu coração. Você é obra-prima minha, propriedade exclusiva minha. Você é meu, você é minha. Eu te escolhi. E o mais importante de tudo, não existem equívocos. Talvez por alguma coisa que você já ouviu, fora isso, ou por alguma situação que você já viveu, você possa estar em dúvidas, com interrogações aqui, pensando: será? Você é filho amado. Você é escolhido de Deus, não há equívocos. Você pode estar pensando: é o do lado. Não, é o do lado, é lá de trás, lá de cima, até lá em cima tem gente. É você mesmo. Como eu falei, eu não gosto muito dessas coisas, mas eu queria que você dissesse para você, não para ninguém: eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Diga aí: eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus. Sou propriedade exclusiva do Senhor. Sou propriedade exclusiva do Senhor. Deus me amou desde o ventre. Deus me amou desde o ventre. Se preocupa comigo. Se preocupa comigo. Me ama. Me ama. Deu seu filho por mim. Deu seu filho por mim. Porque Ele me ama. Porque Ele me ama. Não esqueça isso. Aconteça o que acontecer, não esqueça isso. Muito bem. E quando começa essa situação, essa batalha, até o tema da minha ministração, não falei nem de manhã, o tema da minha ministração é o seguinte: entendendo batalhas, ganhando guerras. Quando você entende como funciona a batalha, como que o teu inimigo age, como que vai acontecer as coisas, as guerras, elas são vitoriosas. Isso que você precisa aprender hoje. E como que o teu inimigo age? E como que ele faz? Quais são as situações em que ele pega? Onde que ele encontra fragilidades em você? Como que ele atua? De que maneira ele tentou derrubar Jesus lá no deserto, enganar Jesus no deserto, e ele tenta enganar você?
De que maneira que ele faz essas coisas? E por que que ele faz essas coisas? E onde ele encontra oportunidades para fazer essas coisas? São muitas coisas aqui, né? Coisas, são oportunidades, são possibilidades. A primeira coisa que o inimigo encontra é que nós precisamos mudar esse quadro. Precisamos urgentemente mudar esse quadro. Está lá em Êxodo 1, que diz assim, que fala que depois que José morreu, que José estabeleceu um reino, uma cordialidade, um reconhecimento em função do que ele tinha sido, pelas profecias, pelos sonhos que ele tinha desvendado, em função daquilo que Deus tinha mostrado, ele passou a ter respeito. As pessoas passaram a olhar para ele e ver que realmente Deus era Deus. Mas José morre. E aí vem um novo rei, e o novo rei ele observa a situação, ele olha a situação, isso está lá em Gênesis 1, ele olha, ele sai um dia lá na galeria, ele dá aquela olhada assim para o povo, igual estou olhando para vocês aqui, e ele volta correndo. Ele fala para os seus conselheiros, ele fala, gente, como esse povo é numeroso, como esse povo é populoso, esse povo agora tem 2 cultos no domingo, olha como esse povo, não é? Quantas células são que nós temos? São 26 células, está crescendo a igreja, e olha que coisa interessante, quem está falando isso é o diabo, de olhar e ficar espantado com essa situação. Gente, olha, eles estão crescendo. Como é numeroso, como é populoso. E ele tem uma fala no meio dessa situação, depois você pode olhar lá, em Êxodo 1, que ele fala assim, como é poderoso esse povo. E aí sabe o que ele faz? Ele fala assim, vamos agir de astúcia com eles. Vamos agir de estratégia com eles. Porque se nós pararmos eles agora, eles não vão multiplicar, eles não vão crescer. É o que diz lá no texto. E sabe o que Satanás encontra em meio a essas situações e que nós precisamos acabar aqui? Satanás descobre que o povo era desunido. Descobre que o povo era individualista. Descobre que o povo, eles eram reconhecidos pela uniformidade que eles tinham. O que é uniformidade? Você olha um exército passando, você sabe que está lá passando um exército, você sabe que ele é do exército. Por quê? Porque eles estão vestidos iguais. Você não tem que ser conhecido por uniformidade. As pessoas não têm que te reconhecer pela roupa que você usa, pela nomenclatura, por ser um crente nominal, de dizer, eu sou lá da Igreja Batista do Jardim Rosemeire. As pessoas têm que te conhecer pela unidade que você tem. As pessoas têm que saber que você faz parte de um povo. Não existe exército de um soldado só. E é nisso que o inimigo pega você. E é isso que o inimigo quer pegar você. Jesus estava sozinho lá. E dentro dessa característica que muitas vezes nós temos de queremos ficar sós, queremos resolver as questões da nossa vida só, achamos que somos autossuficientes para resolver as questões da nossa vida só. Deus te chamou para fazer parte de um povo, querido. Acabou esse papo de você ser individualista, se preocupar com o teu umbigo. É por isso que nesse nosso meio que estamos aqui, tantas pessoas de dia, como os da de noite, e muitos que inclusive não vieram por causa do jogo, que é lamentável. Tem muita gente que está sofrendo, e nós não sabemos. Tem muita gente que está perecendo, e é muito cômodo dizer assim, a pessoa, o problema é dela. O problema não é dela, o problema é nosso. Só que por outro lado, você se preocupa só com você. Eu já disse aqui, acho que mais de uma vez. Aí nós ficamos assim, somos hipócritas, porque nós falamos assim, eu fiquei doente e ninguém me visitou, mas você não visita ninguém.
Nossa, eu passei dificuldades, eu precisava de uma palavra, mas você nunca deu palavra para ninguém. E é nisso que o inimigo pega a gente. Que nós precisamos entender que nós fazemos parte de um exército. Nós fazemos parte de um exército celestial. Se eu me levantar contra vocês, eu posso fazer vocês correrem, mas se vocês decidirem, eu vou ter que correr, não sei nem por onde eu vou sair aqui. E é o que acontecia com o povo de Israel. O povo do Egito era pequeno, o povo de Israel eles eram milhões, mas eles eram escravizados. E sabe por quê? Porque o texto, se você continuar lendo, vai falar assim, já sei o que eu vou fazer. O faraó falando, vamos colocar entre eles feitores. Então eu pego, escolho aí, tem quantas pessoas aqui? Vai, 100 pessoas, pego aí 10 e coloco como feitores. Então eu divido aí em 4, 2 para cada lugarzinho, aí sobra ainda 2 para ficar olhando. Estou tirando todo mundo escravo aqui. Tiro você do meio do exército e coloco você como feitor. E sabe o que começa a acontecer? Pelo fato de você ter se destacado, você começa a humilhar todo mundo. Só que você esquece que você também tem bola de ferro no pé, você ainda continua sendo escravo. Isso é se preocupar só com o teu umbigo, só com você. E é nisso que o diabo pega você. Porque enquanto você estiver sendo individualista, preocupando só com você, você sempre vai ser derrotado. Porque você está sozinho. Como o pastor disse aqui, eu já preguei em muitos lugares na minha vida. Já disse isso aqui, gente, não é lorotinha, não é papagaiada, não é falta do que dizer para encher linguiça, que eu não gosto dessas coisas. Eu desconheço igrejas que têm o potencial que a nossa igreja tem. De gente que faz as coisas. De gente que se dispõe e pede pelo amor de Deus para você vir procurar ajuda. Que você vai ter recurso para ser cuidado. E aí sabe o que acontece? Nós insistimos em enfrentar as coisas sozinhos. Acreditando que as coisas vão acontecer sozinhos. E aí o que acontece? Entenda uma coisa importante também. A batalha não é tua. A batalha é de Deus. E muitas vezes você fica angustiado, desesperado, corcunda, andando desgastado, estressado, doente, porque você está lutando uma luta que não é sua. A luta é de Deus, mas como você está sozinho, você não está fazendo parte do exército que batalha e não perde batalha. Você está batalhando sozinho com alguém que você não tem condições de vencer. Sozinho não. A batalha é de Deus. Mas se você for desertor, continuar insistindo e ficar lá na trincheira, sozinho, vendo a bomba explodir, as coisas acontecerem, você vai perder a batalha. Porque existe uma estratégia. Coloca a frase de Sun Tzu aí, por favor. Vou falar de Sun Tzu aqui. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Sun Tzu. Quem era Sun Tzu? Sun Tzu era um guerreiro, que ele entrou para a história porque ele conseguiu envergonhar grandes exércitos, porque ele tinha estratégia. Você precisa começar a aprender sobre estratégias. Você precisa começar a andar lado a lado com Deus. Deus é um Deus estrategista. Se você for olhar lá em Crônicas, quando eles vão lutar contra os amalequitas, ele fala assim, olha, fica aqui. Essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Fica aqui. Por quê? Porque os sírios iam para um lado e os assírios por outro. E eles eram inimigos em potencial. Então fica aqui embaixo só adorando. Você não precisa nem batalhar não. Fica aqui embaixo. Escuta o que eu estou dizendo. Eu sou estrategista. Escuta o que eu estou dizendo. Fica aqui embaixo, tranquilinho. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram. E ficaram adorando. Eles obedeceram.
Porque eles tinham um general que comandava eles não andavam por conta própria. Entenda uma coisa importante, você está sob comando. Isso você precisa entender. A partir do momento que você faz parte de um exército, você não faz mais do jeito que você quer. Eu sou militar, dentro de uma característica militar, vai para a esquerda, vou para a esquerda. Vai para a direita, vou para a direita. Vai para frente agora, vou para frente. Mas isso é ruim. Isso salva a tua vida. Isso salva a tua vida. Obedecer, escutar o que Deus tem para te dizer, salva a tua vida. Aí o que aconteceu? Eles ficaram lá embaixo. Aí subiu a Síria e a Síria. Eles eram inimigos, se confrontaram, se mataram. E quando o povo de Israel subiu, não tinha mais inimigo. Sabe o que é isso? Estratégia. Agora, se você não se conhece, não sabe quem é você, não sabe o que eu acabei de falar no começo aqui, que você é filho, vive nesse estado de comiseração achando que você é coitadinho, que você não é ninguém, e não assimile, coloque isso no teu coração, que você é filho escolhido, e que Deus se preocupa com você, e você também não sabe como o diabo age, você vai perder a guerra. Você vai perder a guerra. Por que os Estados Unidos, ele perdeu a batalha para o Vietnã? Estados Unidos, eu já tive a oportunidade de ver soldados dos Estados Unidos, eles são grandes demais. E eles são fortes, são habilidosos. E o que fez esses soldados perderem para os vietnamitas? Que eram homens assim gigantes, igual eu. Ainda bem que eu estou falando aqui, se vocês não me vê. Gigantes. E eles eram camponeses. O que faz um camponês vencer um soldado bem treinado, com arma de última geração? Estratégia. Satanás é guerrilheiro. É isso que os vietnamitas eram, guerrilheiros. O que o combatente faz? Ele vai para a guerra, ele encontra o inimigo, ele mata o inimigo. O guerrilheiro não. O guerrilheiro, ele faz aquilo que o diabo tem talvez feito com você. O guerrilheiro, você está andando lá com a arma, pisou numa armadilha, feriu o teu pé. Grande, forte, eu preciso de quê? De mais 2 para me carregar. E aí estão 2 carregando você, o guerreiro vai, levanta no meio da selva e mata os 3. O objetivo de Satanás é ferir você. O objetivo de Satanás é minar você. O objetivo de Satanás é minar você e quando você estiver ferido, matar sua família inteira. Sempre, quando nós estamos numa tempestade, sempre, em meio à tempestade, respinga água em todo mundo. Você precisa tomar cuidado, para que a sua desobediência de fazer parte de um exército solitário e sair do exército de Deus, não faça com que as tuas culpas, com que os resultados, as consequências da tua desobediência respinguem na tua família. Você precisa tomar cuidado. Satanás é guerrilheiro e ele não desiste. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. A segunda coisa que você precisa saber a respeito do diabo, como ele age. Você não pode subestimar o diabo. Coloca outro vídeo aí, por favor. Apaga aí, irmão, por favor. Presta atenção.
Até brinquei de manhã, depois que eu vi esse vídeo, eu falei, nunca mais faço regime. Não subestime o diabo. Não subestime o diabo com aparência. Não subestime. Se você for olhar todos os adversários daquele gordinho ali, barrigudinho, todos levavam uma risca. Eu estudei a respeito antes de passar esse vídeo. Todos levavam uma risca a questão do carboidrato, de treinar, e ele barrigudão derrotou todos. E vocês viram a fisionomia de todos os que foram derrotados? Vergonha. Não subestime o diabo. Não fica pensando que o inimigo só vai derrotar você porque você subestimou e vai ficar por isso mesmo. Ele vai te envergonhar. Ele vai colocar para todo mundo ver que o teu ministério, acabou. Que o teu casamento explodiu. Que o teu emprego que você prezava muito já não existe mais. Talvez você está hoje aqui ferido, machucado, porque em algum momento da tua história você subestimou o diabo. Em algum momento da tua história você olhou, comigo não. Eu até falei de manhã, isso acontece muito com mulheres. A mulher começa a se relacionar com o rapaz, o cara bebe uns guere, bebe um gorozinho, tal, o negócio todo, é de balada, pá, não sei o quê. Ela fala, não, quando casar ele melhora. Ou se não, escuta o conselho de todo mundo. Olha, não vai por esse lado, filho. Não vai por... Olha, não deu certo com ninguém isso daqui. Por que? Não, mas comigo não. Comigo vai ser diferente. Comigo não é, rapaz. Você não me conhece. Comigo vai ser diferente. Não subestime o diabo. Ele quer te envergonhar. Ele quer acabar com a tua vida. Ele não está brincando. Ele não vai brincar de ser diabo com você. Nós que muitas vezes nos equivocamos e brincamos de ser servos. Nos equivocamos e deixamos muitas vezes de fazer parte desse exército, de ouvir o que Deus tem para nos dizer. E vocês perceberam, quando ele conseguiu o golpe, ele não vai ter dó. No dia de acertar um golpe em você, ele vai ser cruel, ele vai te machucar. Você tem que fazer parte do exército. Você não pode se ausentar da presença de Deus. Você tem pessoas aqui que se preocupam com você. Você tem pessoas aqui que querem te ajudar. Você tem pessoas aqui que querem te acompanhar. Não, na minha vida não deixo ninguém invadir a minha identidade, não deixo ninguém invadir as minhas questões. Você vai quebrar a cara. Aquilo que eu faço, em que eu tenho vergonha de dizer para as pessoas o que eu faço, está errado. Aquilo que eu faço, que eu tenho orgulho de dizer, continue fazendo. Mas se você se preocupa em dizer aquilo que você realmente é porque tem alguma coisa errada aí. E você está sendo enganado. Muito bem. Qual que são as características do inimigo em relação ao encontro com Jesus e que ele vai usar isso contra você? E que você precisa estar atento. O diabo, quando ele encontra Jesus, ele pede evidências. A segunda coisa que na segunda fala do diabo com Jesus, ele duvidou das evidências. Já vou explicar isso. E na terceira situação, ele mostrou evidências. Qual que é a lógica de Satanás? Então, a primeira coisa, pediu evidências. Você é filho de Deus? Sujo desse jeito? Com fome? Mostra evidências para mim de que você é filho de Deus. Isso acontece com a gente. Você anda correto, faz certo, teu vizinho ele rouba, ele faz coisa errada, ele está prosperando. Ele fala, puxa vida, mas eu faço tudo certo. Aí o diabo fala para você? Todo mundo foi promovido e você não. Todo mundo no pecado, fazendo um monte de confusão, um monte de coisa errada, e você foi demitido.
Você, filho de Deus, mostra para mim. Isso é ser filho de Deus? Mostra para mim. Pessoas fazendo um monte de coisa errada e tem saúde e você está doente. Gastando com remédio. Então ele busca de você que você dê evidências. Você não precisa de evidências. Entenda isso. Eu posso te dar materialidade, eu posso dar coisas que sejam palpáveis, que sejam tocáveis, visíveis. Eu posso te dar isso. Mas a evidência que você precisa ter é a voz que você ouviu, de que você é filho. Essa é a evidência que você tem que ter. Deus não te chamou para você caminhar por coisas palpáveis. Deus te chamou para você ter fé. Ah, mas eu cheguei nesse deserto, eu estou passando por essa tempestade. O mesmo Deus que te tirou de onde você estava, te colocou na tempestade no deserto, é o mesmo Deus que vai te suprir, vai acompanhar você, vai cuidar de você, vai te levar do outro lado e você vai poder cantar, como diz a Cassiana, o hino da vitória. É assim que funciona. É assim que funciona. Simples assim. A segunda coisa que acontece, que é a lógica de Satanás, quando ele pediu evidências, né? Ele mostrou evidências, falou, está aqui, ó. Aqui, se joga então. É o momento em que Satanás ele fala assim, você, vivendo desse jeito, passando por essas situações, pecando desse jeito, você é filho de Deus. Ah, não é não. Te leva a ter culpas. São duas coisas, ou te leva a ter culpa extrema, em que você não consegue nem caminhar mais, ou te leva a uma situação em que você despreza a eternidade. Você acha que isso tudo é uma bobeira. Satanás ele pensa no agora, e ele tenta você pensar no agora. Ele faz com que você pense no agora, viva agora, experimente agora, toque agora, faça agora. Deus ele quer que você tenha compreensão sobre a eternidade. Você não precisa de evidências. A evidência que você precisa ter é que Jesus ressuscitou. O que nós precisamos aprender em meio a todos esses conhecimentos de estratégias? Satanás ele quebrou a cara, sabe por quê? Porque ele fez algo que eu estou dizendo para você não fazer. Ele subestimou Jesus. Ele afrontou Jesus, ele tentou confundir Jesus. Na verdade, o que realmente Satanás queria, não é que Jesus negasse, que Jesus duvidasse. O que realmente Satanás queria é que Jesus desistisse de você. Quando ele mostra todas essas coisas, ele fala, está vendo? Olha o Edilson lá, olha a situação desse cara. Olha a vida que ele teve, olha a vida que ele tem, olha as coisas que ele pensa, desiste dele. Não vale a pena morrer por causa de um cara desse. Um lixo desse, olha a situação, os pecados que esse cara já cometeu. Jesus vomita aí, quando você olha para o Edilson, vomita aí, não vale a pena pensar nele. Ele subestimou Jesus. E Jesus foi até a cruz. E ele perseguindo Jesus até o último minuto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Assim como Satanás, ele vai pegar você, se você subestimar, e você sair do exército de Deus, ele também vai quebrar a cara, se você o surpreender, entendendo e vivendo o que é ser filho. E para terminar, é a próxima lógica de Satanás, que ele mostra as evidências. Quando realmente você entende o que está acontecendo, aí ele mostra, não, eu realmente sou Satanás aqui, entendeu? Então, ó, se prostra para mim, se você me adorar, eu faço tudo isso daqui para você. Não faça acordos com o diabo. Eu não vou fazer um acordinho aqui, eu vou tomar uma vantagem aqui, depois eu saio. Não faça isso. Você vai quebrar sua cara. O próprio Sun Tzu, ele diz assim, que precisamos saber que estamos seguindo alguma coisa
quando nós perdemos tudo. Quando nós perdemos tudo, nós não temos medo mais de perder nada. A palavra de Deus diz que nós morremos. Você tem o que a perder, querido? Você precisa saber quem você crê. Você precisa saber para onde você está indo. Eu li há um tempo atrás a respeito de um soldado que ele foi para a guerra. E lá na guerra ele desesperado, que ele um monte de gente morrendo, um monte de coisa. Ele falou, estou perdendo minha fé, o que eu estou fazendo aqui? Como eu cheguei nesse lugar? E ele começou a observar que de manhã acordava um soldado e saía correndo do alojamento. Entrava no campo minado e começava a pular no meio das granadas assim, no meio das minas, começava a pular. Ele falou, nossa, que fé. Isso é que é fé. E aquilo foi motivando ele. Ele falou, cara, não tem medo de morrer. Olha lá. Que maravilha. Eu vou fazer com esse cara aqui. Isso vai me dar fé. Ele ficou 2 anos ali com aquilo na cabeça. Passaram esses 2 anos, quando ele decidiu ir embora, que já podia ir embora, ele foi lá, abraçou o rapaz e falou, queria te agradecer. Ele falou, por quê? Ele falou, porque teve um dia eu estava desesperado, e eu vi você pulando em meio às minas, e isso me deu fortaleza de ver que você era um homem de fé, um homem de fé. Ele falou, que fé, rapaz, aquele dia eu estava estressado, comecei a pular no meio das minas para ver se explodia alguma coisa, para eu morrer logo. Então você precisa ver e entender quem você está seguindo. De repente você pode estar tendo o teu alvo em alguma coisa, em alguém que está te levando à destruição. Jesus vai te levar para a eternidade. Não uma sombra de dúvidas. Não uma necessidade de evidências materiais, físicas e palpáveis. Você precisa ter fé. Então, para terminar, recapitular, não subestime o diabo. Entenda que você é filho. Entenda que o inimigo, ele não está brincando com você. Entenda que o inimigo é guerrilheiro, ele está querendo ferir você. E talvez você está hoje aqui ferido. E talvez as tuas angústias, os teus pensamentos te colocam o seguinte pensamento: ah, mas eu estou ferido, mas eu não vou sair da batalha. O que você não entende, querido, é que ferido você não está produzindo. Você fisicamente bem, correr daqui na porta, beleza, mas você sangrando vai demorar a chegar até lá. A proposta de Deus é que você saia de combate, permaneça na guerra, sendo cuidado por quem quer cuidar de você. E quando você estiver fortalecido e bem, você volte a guerrear novamente. A proposta de Deus é curar você hoje. Talvez você tenha sido seduzido. Talvez você tenha sido enganado. Talvez você subestimou o cão e se feriu. Talvez o teu ministério foi destruído, o teu casamento está destruído, as tuas finanças estão destruídas. Talvez a tua vida pessoal, psicológica, emocional está ferida. E isso tem causado dores, pesares, culpas, que fazem com que você fique estagnado, parado, sem condições de poder cuidar de ninguém. E vergonha de ser cuidado. Mas Deus vai cuidar de você. Aleluia.